Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai ver agora a tag principal que você vai mais usar no seu site, no seu sistema, que é a tag div. Então vamos lá. Eu vou excluir essas daqui para a gente ter um espaço, enfim, um visual melhor para poder a gente aprender. Vou tirar esse estilo daqui. Então vamos lá. A tag div, ela nada mais é do que um quadrado, um bloco em que você vai digitar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu ponho div, eu abro e fecho ela, tá bom? E eu ponho aqui alguma coisa, algum texto, tá? Quando eu atualizar, nada mais vai ter do que esse texto. Porque a minha div ela é invisível, ela não tem uma forma para poder ver visualmente. Mas ela é um bloco de texto, tá bom? Ou texto, código, enfim. Ela é um bloco que você pode inserir algumas coisas dentro dele. E qual a vantagem da div? É que ela é de fácil manuseio para questões de CSS. Então vamos lá. Vamos adicionar uma class que a gente já aprendeu a essa div aqui. Então que vai ser a class div, por exemplo. Tá bom? Então, como é que a gente faz para selecionar ela? Div, né? Então, beleza. Selecionamos. E agora, vamos aplicar uma largura a essa minha div. Por exemplo, largura de 300 pixels. Legal? E agora vamos aplicar uma altura a essa div. Também 300 pixels. Ou seja, eu vou criar um quadradinho lá. Então, se eu atualizar, você não vai ver diferença alguma, apesar de que a nossa div deve estar por aqui mais ou menos. E como é que eu faço para conseguir ver agora qual é o conteúdo, o que é que está acontecendo? Eu ponho um fundo nela. Então, background color, por exemplo, vermelho. Então, se eu atualizar, olha lá, agora sim eu consigo ver a minha tag. Legal? Porque ó, ela está 300 de largura, 300 de altura e o fundo vermelho. Então é assim que eu consigo começar a montar os meus sites, tá bom? Então vamos lá. Só para dar um exemplo melhorzinho. Você vê que tem um espaço aqui na direita e em cima, à esquerda e em cima, que é um espaço padrão que o HTML põe. A gente pode tirar esse espaço. Como é que tira? A gente vem aqui no body e a gente põe margin, ou seja, margem 0. Então quando eu atualizar, ó, aí eu tiro as margens do meu corpo e automaticamente os elementos vão colar na tela. Tudo bem? Então se por exemplo eu fizer a largura 100% e a altura 100 pixels, o que é que vai acontecer agora? Olha lá. Legal? Então aqui eu já tenho, por exemplo, o topo do meu site. Ele já está com a largura 100%, ou seja, ele está pegando de um lado ao outro da tela, e ele está com uma altura de 100 pixels. Então aqui já se caracterizaria como o topo do meu site. Então é assim que eu mexo, que eu faço a criação de sites e sistemas. É utilizando divs, porque é mais fácil. São blocos de quadrados que eu posso manipular, enfim, quadrado não, né? São blocos de código que eu posso manipular ele da forma que eu quiser. Legal? Então vamos criar uma outra div aqui, por exemplo, div class. Vamos chamar essa div aqui de, por exemplo, menu, tá? E aqui a gente vai botar, aqui está o nosso menu, tá? Se eu só atualizar, ó, só vai ficar aqui bonitinho, sem problema nenhum. E agora vamos dar um pouquinho mais de estilo a esse nosso menu. O que é que eu quero fazer aqui, por exemplo? A gente tem o nosso topo vermelho e eu quero fazer um menu aqui do lado esquerdo. Ou seja, um retângulo, um quadrado azul, por exemplo, aqui só do meu lado esquerdo. Então vamos lá. A classe menu vai ter uma largura de 200 pixels, por exemplo, uma altura de 300 pixels, só para ficar maiorzinha,
e um background color de 0000FF, que é azul. Então, olha lá, eu já tenho o meu topo e já tenho o meu menu aqui do lado. Tudo bem? E aí, eu vou te ensinar agora um truque que talvez até seja meio avançado, mas vai servir para você e você vai adorar brincar com isso aqui. Vamos lá. Eu vou criar uma outra div aqui agora, que ela vai ser, eu quero botar o seguinte, ó, tem o nosso topo, tem o nosso menu aqui, e eu quero botar algum conteúdo aqui agora. Tudo bem? Vamos lá. Div class conteúdo. E aqui eu vou botar, esse é o conteúdo. Tá? Se eu der um F5 aqui, se eu atualizar a página, ele vai aparecer aqui embaixo. Por quê? Porque uma div, por padrão, ela fica uma abaixo da outra. Tá? Então, como é que eu faço para, por exemplo, botar esse conteúdo aqui? É simples. Com o CSS, eu consigo resolver. Ou seja, eu venho aqui no meu menu e eu ponho mais uma propriedadezinha chamada float left. Ou seja, eu quero que essa div menu aqui, ela fique flutuando na esquerda. Então, se ela está flutuando na esquerda, a partir de agora, qualquer outra div que está depois dela vai ficar colada aqui onde está meu mouse. Então vamos lá, na prática eu vou te mostrar. Olha só. Se eu der um float left na minha div do menu, então o conteúdo que estava embaixo agora vai subir para ficar colado com ela. Tudo bem? Então agora eu posso definir algumas propriedades para o meu conteúdo. Então vamos lá, conteúdo vai ter uma largura de 500 pixels, por exemplo, vai ter uma largura de 300 pixels para ficar igualzinho com o menu e vai ter um background color de 00FF00. Legal? Então aqui eu já começo a montar o meu site ou o meu sistema, já começo a dar uma brincadinha. Legal? Por exemplo, vamos supor que eu quero que esse conteúdo aqui seja um outro menu e eu quero botar ele aqui desse lado, do lado direito da minha página. Então para isso, eu só dou um float right. Então ele vai colar do lado esquerdo. Legal? Então é assim que funciona basicamente a criação de um site ou de um sistema. O que a gente acabou de criar aqui já foi uma estrutura básica para poder criar um site ou um sistema, enfim, um aplicativo, enfim. Certo? Então é assim que você usa os seletores e é assim que você aplica na prática aqui as nossas divs, tá bom? Então tem um outro elemento que se chama spam. Não o spam, o e-mail indesejado, esse tipo de coisa. Mas é o seguinte. O spam nada mais é do que um texto contínuo ou um bloco de código contínuo que não tem esse negócio de largura, altura, enfim, é uma coisa um pouco menos flexível. Então, por exemplo, spam class, spam é com N, tá? É com N mesmo. Então, vamos fazer aqui um teste. Esse é o meu texto. Tá? Então, basicamente, o que acontece aqui, vamos apagar aqui e vamos botar teste. Basicamente, o que acontece aqui é que esse spam, ele é uma propriedade parecida com a div, só que ele não tem essas medidas de largura, de altura. Ele se adapta ao próprio texto, ao próprio conteúdo que está dentro dele. Tá? Então, por exemplo, vamos aqui para teste, vamos botar um background vermelho. Então, olha só, você vê que ele não pegou e foi até o fim da página como a div faria, né? Ele só ficou no meu texto mesmo. Então, a diferença entre a div e o spam é justamente essa. Eu posso aplicar no spam, no caso, ele serve para texto. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos botar um texto com um spam no meio. Ó.
esse assunto é muito importante, certo? E aqui no é muito, eu vou botar dentro de um spam. Spam. Legal? Então agora eu vou selecionar o meu spam, não vou especificar uma classe para ele. Eu posso, mas no caso do exemplo, eu não vou especificar. Então a gente põe spam, né, para selecionar a tag spam, e eu ponho o background color, por exemplo, vermelho. Então olha só o que vai acontecer. Esse assunto é muito importante. Legal? Se eu botar uma div aqui, olha o que vai acontecer. Substituir o spam por uma div, né? Ó. Ele tanto não vai funcionar porque o meu CSS está pegando um spam, quanto ele vai pular a linha, porque como eu te falei, a div, por padrão, ela é uma linha após a outra, tudo bem? Então, essa é a função do spam, quando você não precisa pular a linha, ou quando você precisa botar um efeito, um estilo em algum texto, que ele está no meio de outros textos, né? Então, fica assim. Legal? Então, beleza. Vamos para a nossa próxima aula.